Pare aqui e fique à vontade. No final de novembro de 2018, o Observatório da Ética Jornalística, Objetos, um projeto de pesquisa e extensão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, realizou um seminário internacional para celebrar 9 anos de atividade. Você vai assistir aqui em 4 partes as principais contribuições trazidas pelos palestrantes e debatedores. Na primeira parte, a mesa 1 discutiu basicamente a credibilidade da informação jornalística a partir dos dados expostos pelo professor e pesquisador Francisco Belda, da Unesp, Bauru, São Paulo, a respeito do projeto Credibilidade, que é um projeto de pesquisa internacional com indicadores de qualidade da informação jornalística, que é coordenado pelo Belda e pela jornalista Ângela Pimenta, do Observatório da Imprensa. O debatedor foi o professor e pesquisador Jacques Mick, que fez uma reflexão sobre a credibilidade do jornalismo e da informação jornalística. Na segunda parte, subdividida em 3 partes que você vai ver em seguir, nós tivemos então o debate sobre mídia e política, a cobertura das eleições de 2018, aqui e na Colômbia. O professor e pesquisador Germán Ortiz Leiva, da Universidade del Rosário, na Colômbia, trouxe uma reflexão sobre o papel da mídia de referência naquele país a respeito dos plebiscitos e das eleições legislativas e para presidente da República que aconteceram na metade de 2018. A pesquisadora Kelly Prudence, da Universidade Federal do Paraná, refletiu sobre o papel da mídia nos últimos anos aqui no Brasil e, sobretudo, nesse contexto final das eleições de 2018. E tivemos também a participação do jornalista Leandro Demori, que é editor executivo do site noticioso da Intercept Brasil, trazendo uma reflexão sobre a cobertura que o site realizou em todo o país e também uma crítica do próprio Demori à cobertura do jornalismo hegemônico no país. É isso que você, que é nosso leitor assíduo do Objetos, e também nosso telespectador, nosso público que acompanha as produções do Objetos, vai ver aqui nessa publicação que a gente está fazendo, resgatando então a contribuição desses pesquisadores e pesquisadoras. Um grande abraço e seguimos na luta por aqui. O nosso projeto Credibilidade traz a esse tema, ela, apesar de modesta, ela tem sido bastante intensa. Nós temos procurado fazer pesquisa na técnica de survey. Não é uma pesquisa, vamos dizer assim, metodologicamente aprofundada, mas que sonda a percepção dos jornalistas sobre o problema da credibilidade. E também constituímos grupos de trabalho para fazer uma pesquisa aplicada no sentido de desenvolver, segundo a metodologia do Trust Project, esse sistema de indicadores de credibilidade, que se compõe de metadados e interfaces para o usuário, de modo a tornar perceptível, tanto para a máquina quanto para o leitor, os traços distintivos da credibilidade jornalística. E é claro que nós podemos passar aqui um ano discutindo quais são esses traços distintivos da credibilidade jornalística. Existem muitas pessoas e pesquisadores fazendo pesquisa de alto nível sobre isso, né? Esse slide apenas nos apresenta institucionalmente, e eu acredito que já fizemos isso, né? Os nossos objetivos é refletir sobre a fragmentação da narrativa noticiosa e a erosão dessa credibilidade e desenvolver técnicas e ferramentas práticas para identificar e promover um jornalismo digital confiável. Naquela fase inicial da survey, nós procuramos aplicar um questionário para 314 jornalistas de 38 diferentes veículos do Brasil, mas a maioria desses jornalistas estavam concentrados nas grandes redações, né? Principalmente no eixo Rio-São Paulo, em 15 localidades. E o tema dessa survey abordava o perfil dos jornalistas, o papel do jornalismo na sociedade, a visão da empresa jornalística na ótica do jornalista, as políticas de ética e diversidade praticadas por essas empresas, indicadores de qualidade das notícias na visão dos jornalistas e práticas de edição do produto digital. Nos interessava saber se as práticas de edição na internet são mais ou menos rigorosas em comparação, por exemplo, com o impresso. Eu não vou passar detalhadamente por todos os dados, porque são muitos, mas eu vou rapidamente folhear esses slides para que vocês tenham ideia do tipo de informação que foi reunida nessa fase do projeto, né? A maioria dos respondentes é repórter, eles concordam com a ideia de que jornalismo é crucial para a democracia, mas não concordam tanto com a
ideia de que o jornalista tenha um ímpeto de cobrar quem exerce o poder. Depois a gente pode discutir isso de forma mais qualitativa, né? Eu vou passar porque são muitas coisas. Aí é o grau de concordância dos jornalistas em relação a algumas afirmações sobre o papel social do jornalismo. Em síntese, os dados revelam que os jornalistas concordam que o jornalismo é crucial para a democracia e que é capaz de promover uma sociedade melhor. Porém, há um grau maior de discordância de que o jornalismo forneça narrativas verdadeiras e contextualizadas dos fatos da realidade e que retrate a diversidade dos grupos que formam a sociedade ou que represente e dê voz ao conjunto dessa sociedade. Aqui é a visão da empresa jornalística, se ela tem uma missão oficial, se ela tem um protocolo ético, se ela segue algum código de conduta. Vocês vão ver que, em geral, as empresas têm algum documento, mas nos comentários textuais que acompanham as respostas, os jornalistas revelam um certo distanciamento entre o que esses códigos de ética preconizam e o que é feito na realidade prática do cotidiano das redações. Os indicadores de qualidade da notícia. Isso nos interessa porque, de alguma forma, isso nutre a ideia de ter um sistema de metadados que, de alguma forma, seja capaz de expressar a credibilidade das notícias. Vejam por ordem decrescente de seleção pelos jornalistas, quais são os indicadores que eles acreditam que denotem a credibilidade do produto que eles geram nas redações. Primeiro lugar, precisão, apuração e correção. Depois, independência editorial, seguindo pela ordem, correção ágil dos erros, pluralidade das fontes, contextualização da informação, atribuição clara das fontes, checagem e verificação, diferenciação de informação e opinião, diversidade de vozes, originalidade da apuração, confirmação de uma informação por terceiros, né, um cruzamento, reportagem no local dos fatos, manual de ética editorial disponível na redação, canal de feedback acessível aos leitores, descrição do método de apuração, biografia e disclosure do jornalista. Disclosure é uma palavra complicada, mas ela, de alguma forma, significa que o jornalismo revele eventuais conflitos de interesse que ele possa ter. Por exemplo, um acionista que detém ações da Petrobras, fazer uma reportagem sobre a Petrobras. Presença em mídias sociais, descrição do método de edição. E depois vem uma série de outros indicadores que foram comentados, não na múltipla escolha, mas sim no campo aberto para comentários livres dos repórteres. Eles colocam vários outros, inclusive valores pessoais, né? Ser uma pessoa ética, íntegra, honesta, por exemplo. Eu vou passar os slides, senão nós não vamos ter tempo de olhar o final, que é o sistema de metadados, não é? Práticas de edição do produto digital. Eu vou direto no slide síntese. A pesquisa revela que nem sempre os conteúdos digitais publicados pelos jornais são produzidos conforme os mesmos padrões de qualidade do produto impresso. Uma questão de pressão do tempo, muitas vezes, mas também uma certa precariedade do sistema de apuração por telefone ou de reprodução de informação que já estava disponível na internet. O sistema de indicadores de credibilidade que o projeto procura desenvolver, ele segue essa metodologia de grupos de trabalho, workshops e design days. É um projeto prático, é um projeto aplicado, não é? Ele procura desenvolver realmente um sistema expresso em linguagem XML esquema e também em interface de usuário, de modo que aqueles traços distintivos da credibilidade jornalística possam ser percebidos pelos algoritmos
Communications, quando fazem a varredura, né, do código-fonte das aplicações, dos chamados CMS, Content Management System, as páginas que publicam notícia, você ter naquele código-fonte alguns atributos que expressem, por exemplo, a existência de um manual de ética naquela publicação, ou que identifique o expediente daquela publicação, ou que se revele, por exemplo, a estrutura societária daquela organização jornalística, quem é dono, quais são as fontes de receita, onde fica, onde está a sede, existe realmente essa organização ou é um servidor na Macedônia? Então esses traços eles podem ser expressos de modo objetivo. Veja, é muito importante deixar claro que a credibilidade jornalística e os traços distintivos da qualidade do produto jornalístico não se resumem a esses indicadores, ok? Isso é muito importante. Existem aspectos qualitativos, existem aspectos subjetivos que obviamente não podem ser transformados em metadados. Então tem que entender esse projeto como um passo e não como a caminhada toda. Esses são, em síntese, os atributos. Eu digo em síntese porque a planilha tem assim, dezenas de linhas. Eu vou depois mostrar assim, um highlight da planilha integral dos indicadores e está disponível no site, esses dados são todos públicos. Mas em síntese, são 8 indicadores principais. Melhores práticas, quem financia o veículo, quais são os proprietários, quem são os sócios, quem são os patrocinadores, quais são as fontes de receita, qual é a missão do veículo, qual é a data de fundação, existem compromissos éticos, segue algum tipo de manual, há diversidade na equipe de reportagem, edição, entendida enquanto diversidade étnica, diversidade geográfica, por exemplo, e diversidade de vozes, precisão e política para correções, o jornal publica errata, o jornal tem um ombudsman, o jornal tem uma política clara de revisão dos seus erros, não apenas se tem ou não tem, mas como ela é exercida e exibida, porque não basta você ir lá e editar o post e fingir que nunca errou, né? Você tem que documentar aquela correção e expressar que horas aquela correção foi feita e de alguma forma manter um link que seja rastreável da informação errada original. Então esse tipo de coisa é identificada no indicador melhores práticas. Depois, identificação e expertise do autor, repórter. Eu vou ser mais rápido. Tipo de matéria, distinção entre informação, conteúdo patrocinado, opinião, né? Para nós, jornalistas e leitores mais familiarizados com o mundo editorial, pode ser óbvio que um conteúdo é opinativo e outro não, a distinção entre uma notícia e uma coluna, a distinção entre um artigo e um editorial, mas até esse jargão muitas vezes não é claro para o leitor, né? Às vezes falando da minha família eu falo, né? Eu dialogo muito com a minha mãe sobre notícia. Eu falo, mãe, você leu o editorial da Folha? Ela não entende o que é editorial. Para ela tudo aquilo é editorial. Para ela editorial é um termo genérico que se refere ao mundo de publicações, não é? Então eu tenho que falar, não, você leu aquele texto que fica na página 2 que expressa a opinião do jornal que fica embaixo do expediente, né? O diálogo fica ruim, imagina isso numa mensagem de WhatsApp. Citações e referências, isso é muito importante porque às vezes você faz uma citação impunemente, por exemplo, segundo um relatório do Banco Central, a perspectiva de evolução da inflação é tal. Mas que relatório é esse? Quando ele foi publicado? Esse relatório é de qual conselho do Banco Central? Esse relatório ele tem caráter consultivo, ele tem caráter projetivo, enfim. Muitas vezes o jornalista sintetiza em 2, 3 palavras uma referência que precisa ser de alguma forma rastreada, né? Então, isso é uma preocupação também do sistema de indicadores. Os métodos de produção, como aquela pauta surgiu? Foi uma iniciativa da redação? Foi uma sugestão de leitores? É uma pauta que veio de uma assessoria de imprensa? O repórter se deslocou a campo? Uma matéria sobre desflorestamento na Amazônia, por exemplo, ela foi feita em loco, ela foi feita por telefone, ela de alguma forma envolveu uma incursão a campo ou foi uma reprodução de uma agência de notícias com mais algumas coisas cozinhadas
enviadas por telefone, por exemplo, né? Qual é o método da apuração? Se a apuração foi feita no local, e aí é possível geolocalizar a matéria, né? Diversidade de vozes, que não deve ser confundida com pluralidade. Você pode ouvir 10 fontes que falam basicamente a mesma coisa, né? Então é preciso ter perspectivas diversas na matéria. E feedback acionável, a capacidade dos leitores participarem daquele processo de comunicação, seja sugerindo uma pauta, seja criticando a matéria, seja entrando em contato com o produtor, com o jornalista, com o editor. Quão acionável é o feedback? Porque às vezes as empresas dizem que estão abertas, mas elas quase que escondem o mecanismo de feedback. E existem vários mecanismos, desde um simples e-mail até a exposição do repórter em redes sociais, como o Twitter, por exemplo, e instrumentos mais sofisticados, como o conselho de leitores e outros. E, em síntese, a meta é facilitar a adoção padronizada desses indicadores por diferentes veículos, inclusive jornalistas cidadãos e jornalistas ativistas que estejam comprometidos com a expressão dos dados nutricionais da notícia. É muito importante dizer que esse sistema de indicadores não foi pensado exclusivamente para empresas jornalísticas, ele foi pensado para produtores de notícia em geral. E pode parecer muito difícil e sofisticado, mas não é. Um estagiário de informática consegue implementar isso com algum trabalho, né? Nada é fácil nesse mundo, mas, vamos dizer assim, a minha orientadora de mestrado, quando eu chegava para ela, falava assim: nossa, professor, isso é muito difícil, isso é muito difícil, isso é muito difícil. Ela falava assim: não, ela é da Paraíba, né? Ela falava assim: menino, difícil é curar câncer. Isso aí é trabalhoso, senta e faz. Então, eu aprendi que as coisas não são necessariamente difíceis, elas são trabalhosas, é labuta. Então, eu não creio que a adoção desses indicadores seja difícil, né? Eu tenho acompanhado dezenas de veículos no processo de implementação, é trabalhoso. E especialmente trabalhoso no momento em que as redações estão fragilizadas, em que as pessoas estão espremidas pelo tempo. Muitas vezes a gente conta com um profissional que acaba saindo da publicação e tudo isso torna muito lento e até aflitivo o processo de implementação, mas ele não é proibitivo, não é? Eu vou passar porque são muitos slides. Esses são os jornais ou as organizações jornalísticas que em âmbito internacional já adotaram o sistema e já lançaram nos seus websites a íntegra desses indicadores. Vocês vão ver que tem jornais europeus e norte-americanos, e aqui alguns exemplos das interfaces, e isso aqui é um link para um farto material de documentação dos vários grupos de trabalho que compõem o projeto em âmbito internacional. Cada indicador tem um grupo de trabalho que se debruçou durante alguns anos para estudar aquele tema. Desse estudo foi extraído o conjunto de indicadores. Se vocês imaginarem os indicadores que ficaram de fora do sistema, né, a gente diz que são 8 principais indicadores, devem ter centenas que não foram transformados em prioridade, porque esses grupos de trabalho de alguma forma priorizaram aqueles que julgaram mais importantes. Alguns novos veículos que estão se associando ao projeto: Corriere della Sera da Itália, CBC News do Canadá, é a empresa pública de televisão do Canadá, é o País da Espanha e a PBS dos Estados Unidos num dos seus braços, não é? E alguns veículos que já adotaram em 2017, a BBC do Reino Unido, The Economist também do Reino Unido e o Washington Post nos Estados Unidos. Esse é um Twitter da diretora internacional do projeto, da Sally Lerman, na verdade em nome da própria organização, dizendo que no conjunto dos veículos 217 milhões de leitores de alguma forma estarão expostos a notícias que carregam consigo esses atributos de credibilidade, né? São 120 sites noticiosos, mais de 200 milhões de leitores e um caráter global nesse movimento. Portanto, a nossa perna aqui no Brasil é apenas uma perna, né? E para, de alguma forma, andar com essa perna brasileira, nós estamos formando um consórcio de mídia já há mais de 2 anos. Esse
Esses são os veículos que atualmente integram esse consórcio, eles se encontram em expansão. Obviamente, assim, o nosso tempo, a nossa capacidade de desenvolver o projeto é limitada. Vocês vão ver que tem jornais, organizações jornalísticas de todos os tipos aqui. Por exemplo, a agência Mural, que é uma agência de repórteres voluntários de periferia em São Paulo, e os grandes jornais do Brasil, como o Globo, Folha. Mas nem todos eles estão no mesmo passo, né? Então nós os distinguimos entre adotantes iniciais, outros participantes e novos participantes. A agência Mural, por exemplo, apesar de ser um novo participante, ela já é um adotante inicial, porque eles foram muito rápidos. Os meninos lá compraram a ideia e já estão com o site bem avançado na adoção dos indicadores. Eles trabalham com WordPress e estava previsto no roadmap do projeto ter um plugin de WordPress que facilitasse a adoção desses indicadores. Outros jornais que estão bem avançados: Folha, Nexo, O Povo, Piauí Nem Tanto, Lupa, Sim e Nova Escola Sim. O que eu disse aqui? Tá. A gente procura trazer para o consórcio veículos que tenham uma política de ética, mesmo que ela não esteja ainda expressa, que ela esteja ainda em fase de construção, que produzam conteúdo jornalístico original, ou seja, que façam reportagem e que tenham um compromisso claro com o interesse público. Mais uma vez, a gente pode ficar um ano discutindo isso aqui, né? Essa é a planilha que de alguma forma guia a implementação do mínimo protocolo viável, porque a gente também não espera que todos adotem integralmente do dia para a noite, então a gente procura priorizar alguns indicadores. Por exemplo, aqui é melhores práticas, que se desdobra entre esses mais ou menos 15, 16 atributos. Depois vem autor-repórter, que se desdobra entre outros atributos. Cada linha dessa linka para um documento que expressa o racional por trás daquele indicador. Cada documento desse tem umas 30 páginas, que é produto de um grupo de trabalho que se debruçou sobre aquele assunto, e o grupo de trabalho tem participantes de diferentes veículos. Seja, por exemplo, nesse grupo de trabalho aqui de melhores práticas, participaram Wall Street Journal, agência DPA da Alemanha, BBC, a Hearst Newspapers, USA Today e assim por diante. E nós temos também os grupos de trabalho no Brasil, que não funcionam com a mesma pujança dos grupos internacionais, porque pra gente falta dinheiro, falta tempo, falta equipe, falta um pouco de tudo, mas a gente está procurando seguir os passos. Na mesma planilha a gente encontra exemplos de interface de usuário dos jornais que estão em processo de adoção. Isso aqui, por exemplo, é uma página de política de correção do Chicago Tribune. Aqui você tem um link para a política de correção e aqui as correções do dia, né? As erratas do jornal. E também o código-fonte que expressa aquele indicador em termos legíveis para os algoritmos, as máquinas, né? De modo que os buscadores e as timelines possam distinguir quando um jornal expressa um determinado indicador de credibilidade. Aqui um exemplo de interface do Washington Post, por exemplo. Esse é um texto de análise, ou seja, não é uma notícia e não é uma opinião pura, né? Existe essa classificação que distingue análise. Quando você pousa o mouse em cima aqui da vinheta, né, do chapéu análise, abre esse pop-upzinho que explica o que é uma análise, né? Interpretação, etc., baseada em evidências, que inclui dados, né? E nesse sentido se diferencia de uma opinião, por exemplo, né? Para minha mãe que não sabe o que é editorial, isso pode ser útil. Aqui um outro exemplo de interface de usuário para citações e referências. Então, se ao longo do texto você cita aquele relatório do Banco Central, você não quer muitas vezes poluir o seu parágrafo e ficar dando aula para o leitor, porque isso vai prejudicar a fluência do texto, né? Mas no pé da matéria você inclui os links e as referências para aqueles documentos que foram mencionados ou citados na matéria, de modo que o leitor possa rastrear a origem daquela informação. Aqui uma interface de mobile, né, com alguns ícones que revelam, por exemplo, se tratar de um vídeo ou se tratar de um documento em PDF, de modo que o leitor também já sabe qual é o destino dele e qual é a data de publicação daquele relatório. Porque eu posso citar no texto um relatório de 3 anos atrás e muitas vezes na ligeireza do meu parágrafo eu não deixo claro para o leitor que aquela informação pode estar defasada.
Eu vou encerrar, meu tempo está esgotado. Aqui são alguns exemplos de código de jornais que são adotantes iniciais do projeto no Brasil. É assim que se expressa. É fácil ver isso, isso não é fechado. Se você entrar na homepage, por exemplo, da Folha de São Paulo e der lá exibir código-fonte, você procura no código-fonte, você vai ver aqui, por exemplo, ó, Ethic Policy, que essas nomenclaturas são padronizadas por XML Schema, é uma organização internacional de ontologia que padroniza a nomenclatura, né? Então, a política de ética se encontra nesse link aqui, a política de diversidade se encontra nesse link aqui, a política de correções neste, ownership e funding, quer dizer, quem detém o jornal, qual é a instituição por trás daquela organização noticiosa, e assim por diante. Então, esse é o indicador melhores práticas. Veja que não é difícil. A gente costuma dizer o seguinte: implementar o indicador, qualquer estudante de primeiro ano de computação ou até um jovem de ensino médio que fez um curso na CELEP, ele faz isso aqui. O difícil é você ter a política de ética e não você expressar o metadado XML. Você demora 2 anos para desenvolver um código de ética e demora 2 horas para implementar esse XML no seu site. Aqui são exemplos de markup para tipo de matéria, autor e apuração local. Aqui então você vê, por exemplo, olha, Content Location, Type, Place, Name, Brasília. Significa que essa matéria foi feita em Brasília e não um telefonema de São Paulo para Brasília, né? O que é diferente do place do repórter. Veja, nesse caso, o repórter, veja, Type Person, Name Reinaldo Turolo Jr., Work Location, Type Place, Name Brasília. Nesse caso, é coincidente, ou seja, o repórter atua no mesmo lugar da onde a matéria se refere. Mas pode ser diferente, pode ser que o repórter atue em São Paulo e a matéria se refira a um fato na Amazônia, por exemplo. Essas são as plataformas, os chamados parceiros tecnológicos, que de alguma forma podem se valer dessa marcação de código para distinguir os sites que expressam esse tipo de indicador, mas obviamente eu não respondo por eles. Nós publicamos uma espécie de e-book chamado Manual da Credibilidade, que traduz numa linguagem acessível para estudantes de jornalismo e para interessados em geral a trajetória do projeto e as nossas reflexões sobre a crise de credibilidade e as possíveis iniciativas de mitigação desses problemas, né? Cada bloquinho desse é um capítulo do manual, conceitos básicos, jornalismo e democracia, desinformação na história, panorama atual da desinformação, o nosso sistema de indicadores de credibilidade, como detectar desinformação, mau jornalismo e algumas referências para quem quiser ir mais fundo e se aprofundar. Nós temos um site, uma newsletter e uma nova pesquisa que está rodando sobre confiança na imprensa. Quem quiser, no site credibilidade.org, pode acessar a página pesquisa, ou se quiserem agora mesmo seguir esse link, ele é curtinho, dá para anotar rapidinho aqui enquanto eu me despeço de vocês. Não me despeço definitivamente, mas calo a boca. E vocês podem rapidamente responder essa pesquisa se quiserem, enquanto a gente troca aqui o bastão. Queria agradecer profundamente a atenção de vocês, a oportunidade de estar aqui e, obviamente, ouvir muito atentamente o debate do professor Jacques e as questões de vocês logo mais. Obrigado. Escrevi e vou ler para vocês. No ensaio a seguir, pretendo sustentar a hipótese de que a credibilidade jornalística é afetada por transformações nas sociedades ocidentais contemporâneas relacionadas aos modos de aprender conhecimentos. Essas transformações foram agravadas no Brasil por fenômenos próprios do processo político e por outras mudanças sociais recentes, das quais se destacam a expansão de regimes de crença, impulsionados por religiões e pelo ensino superior, e a retomada de redes de vizinhança por meio de telefonia celular. Tal combinação de fenômenos torna particularmente improvável a reconstituição da credibilidade jornalística do modo como ela foi entendida até o momento, em especial pelo jornalismo mainstream, cuja contribuição recente para a deterioração da democracia brasileira não será esquecida quando chegar à conta da aventura bolsonarista. Os modos atuais de aprender conhecimentos permitem observar a emergência de 2 regimes de credibilidade. No polo racionalista, uma confiança desconfiada. No polo irracionalista,
uma confiança utilitarista. Esse é o resumo do que eu tenho a dizer. Vamos começar. Grande parte da imprensa não passa de um monte de lixo manipulador. A frase que número 3 tuitou no dia 22 seria apenas mais uma bravata autoritária se não refletisse uma opinião tão disseminada à direita quanto à esquerda. Os números variam. No Brasil, como em muitos outros países, a mídia jornalística vive contínua perda de credibilidade. Os números variam a depender do modo como as pesquisas são feitas, diferentes formulações de perguntas e distintas estratégias de coletas de dados resultam em respostas difíceis de comparar. Para citar apenas o dado mais recente, no índice de confiança social do IBOP, divulgado em julho, pouco mais da metade dos respondentes, 51%, dizem confiar na mídia, o menor percentual da história, 20 pontos abaixo da taxa de 10 anos atrás. A deterioração da credibilidade da mídia entre os brasileiros acompanhou a erosão da confiança no sistema político. Só tiveram perda maior no período o governo federal e a presidência da República. As causas são bastante conhecidas, mas há pouco consenso sobre como elas se articulam, qual o impacto de cada uma delas e o que fazer para tentar reverter o fenômeno. Como outros autores, temos defendido que as dificuldades enfrentadas pelo jornalismo refletem o esgarçamento das regras escritas e não escritas que regulavam as relações sociais entre as mídias, os profissionais que as produzem e os públicos que as procuram. Mais que uma crise de sustentabilidade ou do padrão de financiamento, o que está em questão é a governança do jornalismo, ou seja, os modos como, ao longo do tempo e em cada território, se consagraram as relações entre proprietários, jornalistas e os seus muitos públicos. O ponto central é que os públicos, na última década, mudaram drasticamente seus modos de conhecer o mundo. Mais precisamente, seus modos de apreender as formas sociais de conhecimento. Durante longo tempo, o discurso jornalístico ocupou posição dominante na produção de sentidos sobre as contingências que nos cercam. Era em mídias de massa que os agentes sociais do Ocidente encontravam informação e interpretação úteis para reduzir a incerteza diante das contingências e então agir. Discursos não jornalísticos sempre disputaram essa posição central do jornalismo. Os campos político, científico e mesmo religioso também brigam pela atenção dos públicos, não apenas pelo direito de enunciar o que dizem ser a verdade, mas de oferecer uma hierarquia a respeito dos temas mais relevantes a se dar atenção em cada momento. Num nível mais próximo da vida de cada um, as redes pessoais de relação também o fazem, trazendo para a conversa o acontecimento da vizinhança ou a versão testemunhal do grande fato jornalístico. Essas hierarquias foram balançadas na última década por vários fenômenos entrecruzados. A vida contemporânea no Ocidente, na definição de Byung-Chul Han, tornou-se excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Com isso se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. As mais recentes evoluções sociais e a mudança na estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Na dimensão dos modos de entender o mundo, a complexificação da vida com essa contínua aceleração de tempo e espaço e a proliferação incontrolável e ubíqua da informação produziu na sociedade ao menos dois tipos opostos de reação, no que tange à economia da atenção. A dobra crítica do racionalismo contra ele próprio e o retorno ao irracionalismo, ao conforto prometido por credos e vivido nas ideologias. A dobra crítica corresponde ao que Anthony Giddens chama de reflexividade, capazes de avaliar os fenômenos em perspectiva histórica, reagindo ao que aprendem com a ciência ou com outras formas sociais de conhecimento. Os agentes ajustam comportamentos, tornam mais rigorosa sua sensibilidade a certos enunciados, desenvolvem capacidades críticas. Quem lê notícias ao longo do tempo percebe a perspectiva política do veículo ou dos jornalistas, decide se guarda a distância dela ou se a partilha, e ao fim produz sínteses como: grande parte da imprensa não passa de um monte de lixo manipulador. Essa perspectiva não recusa o jornalismo. Ao contrário, às vezes espera dele o que ele não pode entregar, ainda que o prometa. Prevalece aí um regime de credibilidade que podemos designar como confiança desconfiada. Para essa parte da sociedade, o jornalismo contém conhecimento relevante sobre as contingências que cercam a vida,
Não há o que o substitua nesse aspecto. Mas é preciso ser cauteloso em relação ao que as mídias dizem. As notícias podem esconder interesses de anunciantes, proprietários, agentes políticos ou econômicos. Se a dobra crítica foi antevista desde pelo menos o final do século XIX, a outra reação aos limites do projeto iluminista, de retorno à ordem da crença, foi imprevista. A resposta de ambos grupos sociais à intensificação da incerteza, típica da transição da modernidade à pós-modernidade ou à vida contemporânea, se vocês preferirem, é a volta ao universo mágico. Não, evidentemente, apenas ao elemento mágico anterior ao iluminismo, como nos fundamentalismos, mas a messianismos recriados. O pentecostalismo liberal, o cristianismo da renovação carismática, a crença em outros mitos bastante terrestres, aos quais devemos, para fins de chamar as coisas pelo nome próprio, designar como ideologia. Não é um fenômeno apenas religioso, mas é cognitivo. Crenças ou ideologias estruturam a apreensão pelos agentes dos discursos e enunciados produzidos pelas formas sociais de conhecimento, a arte, a filosofia, a ciência, o jornalismo. É o império do credo, como descreveu o professor Samuel Lima. Os agentes de tais perspectivas tendem a ter com o jornalismo uma relação utilitarista. Aceitam ou repudiam seus enunciados à medida em que, respectivamente, sejam ou não coerentes com suas crenças ou ideologias. Tatiana Roque e Fernanda Bruno apontaram as consequências desses dois movimentos em relação às vozes que até pouco tempo atrás haviam representado a verdade. Cito extensamente. Imprensa, professores, intelectuais, especialistas e mesmo políticos profissionais costumavam ser aceitos como mediadores confiáveis. Entretanto, parece estar em curso uma destituição desses lugares, fenômeno que alguns chegam a identificar como o fim das mediações, numa fragilização do regime democrático para além do terreno estrito da política representativa. Polêmicas recentes sobre a necessidade de vacinação ou sobre o aquecimento global deixam transparecer uma contestação profunda, até mesmo dos modos de aferição da verdade que embasam o método científico. Crenças e valores vêm ocupando o centro do debate, levando ao questionamento de afirmações tidas como óbvias pela ciência. Vemos indícios de uma crise nos modos estabelecidos de aferição da verdade. É uma crise que questiona competências e desafia as mediações estabelecidas para que uma afirmação possa ser reconhecida como válida. Fim de citação. O conjunto das instituições que configuraram as democracias liberais vive a mais grave deterioração de credibilidade desde a origem desse regime hoje hegemônico, cerca de 2 séculos atrás. Agentes políticos e de justiça, jornalistas, profissionais de educação e da ciência, contra os discursos de cada um desses grupos de agentes, se construíram outras vontades de verdade. Ao ceticismo racional, saudável parceiro fiscalizador dos enganos do iluminismo, somou-se o ceticismo irracional, orientado pelo credo e pela ideologia. E ambos esmerilham a confiança nas verdades do jornalismo, da ciência e da política. A estrutura da frase de Carlos Bolsonaro nos ajuda a entender as ambivalências do debate sobre o tema. Nela, não fica clara qual é a grande parte da imprensa que não passa de um monte de lixo manipulador. Para eleitores de esquerda no Brasil, o lixo está em toda a grande mídia, e a informação de qualidade precisa ser garimpada em mídias alternativas, ainda que estas quase não apurem e tenham fixado sua missão no reenquadramento da apuração da mídia tradicional. Já para quem vê comunismo em Veja e na Foice de São Paulo, apóstolos do ceticismo irracional, o padrão de Globo de qualidade no jornalismo, uma unanimidade dos anos 90, deslocou-se para as mídias da Rede Record e sua cobertura fiel. A conjuntura brasileira acrescenta suas jabuticabas a esse problema mais amplo da economia da atenção que afeta o Ocidente inteiro, com matizes nacionais ou regionais. Vivemos 5 anos de crises sociopolíticas de enorme gravidade e intensidade, agravadas pela deterioração da economia e pela conversão do combate à corrupção em eixo central de discussão política, um tema moral novamente em primeiro plano. Nesse contexto, aquelas que seriam as instituições centrais para a democracia atraíram miseravelmente. Antes de Lula sofrer aquela condução coercitiva com cobertura ao vivo em março de 2016, ao menos outros 100 investigados haviam sido submetidos a essa violência, uma marca da Lava Jato, sem que as contestações da sociedade civil tivessem sido levadas a sério.
Quando o STF posicionou-se a respeito no fim de 2017 em caráter liminar e em junho de 2018 em decisão de mérito, o abuso já tinha produzido seus efeitos. Haveria outros exemplos. O STF poderia ter punido o juiz que vazou à Rede Globo grampos com a presidente da República ou o deputado que na votação do impeachment cometeu o delito de apologia à tortura. A história teria sido outra. Em ambos os casos, o jornalismo mainstream alinhou-se ao arbítrio, recusou-se à defesa da Constituição ou dos princípios do Estado liberal que desrespeitava. A Folha de São Paulo levou 8 meses para criticar, como indevida intervenção do Judiciário no Executivo, a decisão de Gilmar Mendes que impediu a posse de Lula como ministro da Casa Civil de Dilma. Seria errôneo, contudo, supor que o Judiciário e a imprensa apenas se enganaram. Eles tomaram parte. O monte de lixo manipulador arruinou reputações mancheteando mentiras sem culpa ou autocrítica. Como sabemos muito bem nesta universidade, vítima desse modo de operação. Dentro de 13 dias, aliás, fará 1 ano e 2 meses do suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelheiro. A imprensa que transfere ao Ministério Público, à Polícia e à Justiça Federal a responsabilidade pela falsidade das informações que publica, repete erros clássicos, 24 anos depois da escola base. O jogo de parecer responsável, com o cinismo apontado por Francisco Caram, não resiste ao olhar dos analistas. As pesquisas de Fernando Azevedo documentaram um posicionamento ideológico e editorial coerente e à direita dos principais diários brasileiros em todas as eleições presidenciais da nova República, exceto de 2002. Kelly Prudence e seus colegas demonstraram que a cobertura jornalística normalizou o golpe de 2016 ao despolitizá-lo. Ainda nos falta um balanço completo da responsabilidade da mídia e dos jornalistas no cenário que nos trouxe até aqui. Mas quando ele existir, esse balanço dará a atenção necessária ao punhado de jornalistas consagrados que emite dia e noite em todas as mídias enquadramentos neoliberais do mundo. Durante 4 anos, o noticiário da política nacional foi ilustrado nos telejornais brasileiros por variantes de desenhos mostrando esgoto, ratos e dinheiro, convertendo o sistema político em algo que dá nojo. A mídia jornalística apostava que os vitoriosos de 2018 seriam outros. Mas como quase toda a elite brasileira, aderiu ao projeto autoritário e não demorou a que os resultados se voltassem contra ela própria. A liderança endossada pelo voto e seu eleitorado dogmático não tinham como deixar o jornalismo de fora de sua agenda antirracionalista. O compêndio de mediocridades, a que em breve chamaremos de ministério, tem como adversário o conjunto de instituições que fizeram da modernidade o que ela é. Liberdade, igualdade e fraternidade é, como sabemos, um lema comunista, estampado na bandeira vermelha dorsal. Cientistas, professores, jornalistas, ativistas, militantes e até Leonardo Boff são todos canalhas, ameaças à cuidadosa, afetuosa e atenta família brasileira. Judiciário e imprensa, contudo, não produziram o irracionalismo que alimentaram. Para ele, convergiram vários fatores. Em primeiro lugar, a baixíssima qualidade da educação. O processo político em que se associaram os governos petistas ao comunismo não foi enviesado por ideologia apenas, mas por uma peculiar combinação entre ignorância e má-fé. O segundo fator foi sim ideológico. Um dos paradoxos mais intrigantes da história brasileira está no fato de que o ciclo petista aperfeiçoou o capitalismo no Brasil e concluiu a transformação da ordem social competitiva na direção dos dogmas neoliberais.